E nesse vídeo de hoje vamos conhecer o padroeiro da juventude, São Luís Gonzaga. Se você não conhece a vida dele, vale a pena ficar com a gente. Mas antes, vamos fazer o nosso momento de oração para que a gente possa meditar na vida desse grande santo que só viveu 23 anos, mas que deu grande exemplo a toda a juventude católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje, domingo, dia do Senhor, vamos falar sobre o padroeiro da juventude e dos estudantes também. Ele nasceu em dia 9 de março de 1568, em Roma, na Itália. Primogênito, filho de um príncipe do império chamado Ferrante Gonzaga, seu pai era um nobre comandante do exército imperial. E a vontade natural do seu pai era que seu filho, mais velho, seguisse seus passos, tornando-se então um soldado, um comandante. Por isso, tendo apenas 5 anos de idade, o pequeno Luís já marchava lá, seguindo o exército do pai, se acostumando com o rigor da vida militar, o lado rude dos soldados, enfim. Por outro lado, a sua mãe lhe deu uma educação perfeita e uma firme formação cristã. Aquele menino, porém, surpreenderia a família Gonzaga de uma maneira muito diferente. Quando tinha apenas 10 anos, ele foi enviado à cidade de Florença para servir como criado do duque. A partir desse momento, então, Luís decidiu fazer um voto perpétuo de virgindade. Serviu como criado do filho do rei durante alguns anos. Nesse tempo, procurou e conseguiu estudar filosofia na universidade local. Nas horas vagas, ele se dedicava à oração e às leituras espirituais. A primeira comunhão dele teve uma reviravolta na vida dele. Estando com 14 anos apenas e ainda na Espanha, Luís recebeu a primeira comunhão das mãos de São Carlos Borromeu, tocado pela palavra daquele santo, daquele grande santo, e pela força da Eucaristia, Luís sentiu no seu coração um grande chamado. Nesse momento, ele decidiu então se tornar religioso, ingressando na ordem dos jesuítas. A surpresa foi geral. Seu pai, mesmo longe, sentiu que todos os planos que ele tinha para o filho, tinham ido por água abaixo. Quando seu pai soube que o Luís desejava se tornar padre, chamou ele de volta a Roma e tentou convencê-lo de todas as maneiras possíveis. Porém, vendo que o filho não mudava de ideia, começou a levá-lo em algumas festas cheias de prazeres mundanos e tal. Mas, ao perceber que essas coisas não preenchiam o coração do filho, perguntou a ele se mesmo depois de tudo aquilo ainda queria ser padre. Luís Gonzaga respondeu: "É nisso que penso noite e dia." Então o pai autorizou a entrar para a Companhia de Jesus. Luís Gonzaga entrou no noviciado da Companhia de Jesus em Roma. Nesse ato, ele renunciou ao seu título de nobreza e à herança que tinha direito do seu pai. Seu mestre, nesse tempo, foi nada mais nada menos que São Roberto Bellarmino. Luís Gonzaga estava meio rodeado de santos, e ele deixou de lado a sua origem nobre, escolhendo sempre os serviços mais humildes. Nesta aventura da humildade, ele sabiamente notou: também os príncipes são como o pó, talvez cinzas mais fétidas. Ele notou a fraqueza de ser também príncipe. E São Luís Gonzaga tinha uma pergunta que guiou ele a vida dele toda. Serviu para ele de discernimento nas grandes e pequenas decisões da vida. Sempre diante de algo a fazer ou decidir, ele se perguntava: de que serve isto para a eternidade? Ou então, de forma diferente, isso que estou prestes a fazer tem alguma coisa a ver com a eternidade? Vai contribuir para que eu conquiste a vida eterna? Se ele compreendia que aquilo não ajudaria a levar ele para a vida eterna, então ele simplesmente não fazia. Este seu modo de discernimento ajudou a muita gente ao longo de todos os séculos a fazer grandes discernimentos. Por causa dessas decisões, São Luís Gonzaga se tornou um modelo para os jovens. Ele encontrou um verdadeiro sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Conhecer, amar e servir a Deus. Quem procura isso vive uma vida cheia de sentido. Por isso, na cidade de Coimbra, e
onde ele também estudou, há uma estátua em sua homenagem, pois ele se tornou um modelo de pureza do coração, de discernimento e de busca do verdadeiro sentido da vida para todos os jovens. Por causa dos estudos, São Luís Gonzaga precisou ir a Roma. Era o ano de 1590. Ao chegar lá, ele viu as vítimas de uma doença contagiosa chamada tifo, e ao ver o sofrimento do povo, sentiu tanto a dor deles que passou a ajudar os doentes. Depois de um tempo cuidando dos doentes, como podia, ele próprio mesmo contraiu a doença e veio a falecer. Era o dia 21 de junho de 1591. São Luís Gonzaga tinha apenas 23 anos e entregou sua vida em favor da caridade e da pureza de coração. Por isso, São Luís Gonzaga é o padroeiro da juventude e dos estudantes. Então, se você é jovem e estudante, temos um grande santo aí para a gente pedir a intercessão nos nossos estudos. Você passa por dificuldade nos estudos, esse é o momento de pedir a intercessão dele. E sempre que você for fazer algo, fazer aquela pergunta: de que vale isso que eu vou fazer para a eternidade? Então, essa é uma boa reflexão para a gente fazer. E agora, domingo, né, a gente faz todo domingo uma resenha, né, do Banquete do Cordeiro, do livro Banquete do Cordeiro, que é do Scott Hahn, né? E agora vamos começar efetivamente no livro mesmo, né? Vamos agora passo a passo ver como foi a caminhada dele. E ao estudar os escritos dos primeiros cristãos, Scott encontra inúmeras referências à liturgia, à Eucaristia, ao sacrifício. Ele foi então à Santa Missa, claro, né, camuflado, né? Ninguém sabia que ele era protestante. Como calvinista, foi instruído para acreditar que a missa era o maior sacrilégio que alguém poderia cometer, pois para eles a missa era um ritual como um propósito de sacrificar Jesus outra vez. Entretanto, à medida que a missa prosseguia ali, né, naquele dia que ele foi participar, alguma coisa o tocou. A Bíblia estava diante dele, nas palavras da missa. Isaías, Salmo, Paulo, num dado momento, manteve sua posição de espectador à parte, até que ouve o sacerdote pronunciar as palavras da consagração: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Então ele sentiu que todas as suas dúvidas se foram. Quando viu o sacerdote elevar a hóstia, percebeu que uma prece subia do seu coração: meu Senhor e meu Deus, sois realmente vós? E a sua maior emoção foi ouvir toda a igreja dizendo: Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Quando ele ouviu, eis o Cordeiro de Deus, quando o padre elevou a hóstia, em menos de um minuto, a frase Cordeiro de Deus ressoou 4 vezes naquela missa, e aquilo para ele foi uma coisa maravilhosa. Graças aos longos anos de estudo bíblico, percebeu imediatamente onde estava. Ele estava no livro do Apocalipse, no qual Jesus é chamado de Cordeiro de Deus nada menos do que 28 vezes, em 22 capítulos. Estava na festa das núpcias que João descreve no final do último livro da Bíblia. Estava diante do trono do céu, onde Jesus é saudado para sempre como Cordeiro. Entretanto, ele não estava no Apocalipse, ele estava na missa. Essa foi a pequena resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Domingo que vem a gente vem com mais um. E se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, curte, dá um like lá, para que a gente possa chegar mais longe. Então fique com Deus e não se esqueça, hein? Persevera!